Estamos ao vivo através do Facebook, Instagram. Espero que os nossos queridos irmãos já estejam aí também acessando os seus vídeos, os links que foram enviados, né? E hoje nós temos um tema muito bom, né? Só aguardar um pouquinho o pessoal entrar também nos vídeos. Então, meus irmãos, vou deixar eu ficar aqui com isso aqui na mão. E aí já não ficar mexendo, por exemplo. Então é isso, pessoal. Eu vou começar logo, né? E aí quem for chegando vai acompanhando a live. Né? Então, saudações, queridos irmãos. Nós queremos agradecer a vocês que têm compartilhado nosso trabalho, os nossos vídeos, que têm acompanhado o IAG desde o seu início, ou que descobriu o IAG agora e tá aí descobrindo quem somos, né? E nós estamos muito felizes porque começou-se a levantar os chalés do sítio, né? E isso é maravilhoso. Podemos ver agora os chalés já de pé e também já começou a construção do outro lado do sítio, onde vai ter também chalés, que são chalés masculinos, né? Então nós estamos muito felizes porque nós estamos vendo aí a obra de Deus avançando. E logo nossa escola missionária já vai estar de pé, recebendo os alunos. E se caso você é um jovem ou alguém que quer realmente estudar a palavra de Deus, quer se tornar um verdadeiro missionário, entre em contato conosco para você também participar desse momento maravilhoso. Né? E o assunto do nosso trabalho hoje, do nosso vídeo hoje, é ética e publicação. Né? Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. E hoje eu estou aqui com o nosso irmão Daniel Timóteo, né, Daniel? Apresenta você um pouquinho para as pessoas, se apresenta para as pessoas. Então, eu sou Daniel Timóteo, atualmente eu trabalho aqui nesse lugar onde vocês estão vendo, que é a expedição aqui do IAG, né? Sim. Nós que embalamos, mandamos esses pedidos para fora. Certo. E eu também fui chamado para ser o preceptor masculino na escola do IAG. Olha só que bênção. E estou trabalhando aqui no IAG também na área da música, né? Atuando também aqui com o coral que nós começamos. Sim. E estamos trabalhando em vários segmentos ao mesmo tempo, né? Glória a Deus, usando seus talentos, né, em todos os âmbitos da obra, né? Isso é maravilhoso. E o assunto de hoje é sobre ética e publicações, né? Nós sabemos que a ética, Daniel, é um conjunto de normas, né, que estão dentro de um grupo de pessoas, dentro de uma pessoa, de indivíduos, né, de uma sociedade, né? Então, a ética foi levantado esse termo recentemente, né, devido a algumas publicações que surgiram a respeito do nosso trabalho. E hoje nós decidimos fazer um vídeo, né, para esclarecer alguns pontos e eu acho que isso é muito importante para você que está nos acompanhando. Já aproveita e compartilha esse vídeo, dá um ok, dá um like aí que você está gostando, que é para o vídeo ele ser divulgado ainda mais dentro das redes sociais, né? E a ética, a gente sabe que é um conjunto de normas, né? E para eu dizer assim que eu sou uma pessoa ética, né? Ou para eu acusar outra pessoa de falta de ética, eu tenho que ser ético também. Exatamente. Né? Então, a gente tem visto aí, durante essa caminhada que o IAG tem desde 2015, 2016, o IAG realmente deu um boom mesmo, cresceu, foi na época de 2017, ali com as publicações. Então, desde esse momento, nós vimos muitas pessoas acusando o IAG de dissidentes, né, acusando de fanáticos, de pessoas que estão criticando a igreja, mas muitas das vezes as pessoas não têm provas. Né? Então, como que se pode falar de falta de ética em ministério se as pessoas que falam isso, elas mesmas não foram buscar para saber quem é esse ministério? Né? Então, a gente vê, na verdade, que essas pessoas aqui estão faltando com ética, né? Porque não foram atrás de saber quem é o ministério, não conheceram o diretor, que é o Silverino, nunca trocaram uma palavra com o Silverino, não conhecem quem são os membros desse ministério, né? E muitas das vezes não sabem, né, que esses membros do ministério são pessoas da igreja, são pessoas que estão trabalhando na obra,
que estão ali avançando, né, a obra de Deus, né? E por isso que hoje a gente está aqui para esclarecer mais sobre esse assunto, sobre publicações do Espírito de Profecia, né? E também criou-se um sentimento de que o IAG ele está contra a Igreja Adventista e que criou-se uma concorrência com a CPB. Mas nem de longe a gente pode dizer que o IAG é concorrente da CPB. O IAG não tem nem esse foco, a gente não tem, né? E quem disse que a gente é contra a Igreja Adventista, né? A gente não pode acusar uma pessoa se a gente não tem provas, né? E o IAG nunca, em nenhum momento, nenhuma publicação, você vai encontrar a gente acusando a Igreja de Babilônia, acusando a Igreja, criticando a Igreja ou diminuindo a influência dessa Igreja. Porque, afinal de contas, todos os membros do IAG conheceram a mensagem de salvação através da Igreja Adventista Sétimo Dia, né? Então, nós podemos ver que está um sentimento de crítica no ar, né? Um sentimento em que as pessoas estão constantemente lançando fake news, notícias infundamentadas, né? E aí isso tem atrapalhado a obra de Deus, né? A gente poderia imaginar assim, poxa, será que Deus está se agradando de tudo isso que está acontecendo? Nós estamos nos últimos dias, será que ainda podemos ficar assim, criando casos entre nós mesmos, no Adventista Sétimo Dia, né? Está na hora da gente acordar, meus irmãos, e ver que nós estamos aqui para pregar o Evangelho, né? Nós estamos aqui para avançar a obra de Deus, e não ficar perdendo tempo conosco mesmo, né? Mas ir para fora, avançar e publicar, né? E divulgar o Evangelho, né? Esse é o objetivo do IAG, né? Então, um pouco eu queria falar sobre ética, era basicamente isso, né? E uma coisa interessante que a gente vê na palavra de Deus, que quando uma pessoa começa a falar mal de um ministério, de uma pessoa, ela está quebrando o 9º mandamento, que diz, né, não dirás falso testemunho, né, que está lá em Êxodo 20:16. E também uma coisa terrível, que está em Provérbios, capítulo 6, versos 16 e 19, que lá diz 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina, né, que a 6ª coisa diz assim, a testemunha falsa, que profere mentiras, é uma das coisas que Deus odeia, e a 7ª diz, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, meus irmãos, isso é uma coisa abominável para Deus. Mentiras, semear contendas entre irmãos, isso é terrível, irmãos. Isso não pode existir dentro do povo de Deus. Como que podemos dizer que estamos pregando as 3 mensagens angélicas se a gente não está mantendo foco? Nossa missão é ide, pregar o Evangelho a todas as nações. Não podemos perder esse foco, né? Então, irmão Daniel, vamos conversar um pouco a respeito dessa situação, dissidentes, temos sido aí acusados de dissidentes, né? Através das redes sociais, né? É interessante o que o Harry deu essa introdução, para nós vermos essa questão da ética e também da questão da dissidência. O que eu queria falar sobre dissidência é o seguinte: dissidência, se você for procurar num dicionário, em algum lugar, você vai sempre encontrar divergente, diferente, crer diferente, vários significados. Mas o que eu encontrei mais interessante foi, entre todos os significados, eu encontrei divergente na doutrina. Interessante. Se é divergente na doutrina, então, no caso do IAG, teria que acreditar nas doutrinas adventistas, mas de forma diferente. Sim. Só que eu estou aqui com o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o IAG... Só para entender, então um dissidente, para você que ouviu essa palavra, mas não sabe o que é, quer dizer que ele diverge na doutrina. Exato. Né? Então esse seria por exemplo, uma pessoa para ser classificada de dissidente, ela tem que divergir nas doutrinas. Entendi. E nós aqui concordamos com o que o manual da Igreja coloca como conduta cristã. Sim. Na questão do vestuário. Sim. Nós concordamos com o que o manual da Igreja coloca na questão da música. Uhum. A nossa música ela é diferenciada. Nós Sim. não utilizamos a música gospel, nós utilizamos a música sacra. Maravilha. Que é bem diferente. Glória a Deus. Nós utilizamos praticamente todos os requisitos de conduta cristã, de acordo com do que tange o manual da Igreja, nós queremos piamente dessa forma. E não Sim. tem nada daqui que nós discordamos.
E uma outra coisa que é interessante a gente ver também, a questão doutrinária. Certo. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, do 6 até o versículo 12, aqui estão as 3 mensagens angélicas. Sim, perfeitamente. Aqui está o cerne da mensagem adventista. Exatamente. Os adventistas do sétimo dia acreditam nisso aqui como regra de fé e prática. Sim. E aqui você vai encontrar essas mensagens bem delineadas, né? E essa aqui é a mensagem principal da igreja adventista. Primeiro, temei a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Depois, caiu a grande Babilônia. E depois, por último, se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai receber também o quê? Vai receber do cálice da ira de Deus, né? Certo. Agora, se a pessoa acredita nessas 3 mensagens angélicas, sim, ela não pode ser chamada de dissidente. Interessante que o IAG é um ministério que trabalha exatamente publicando este livro aqui, ó, que eu acho que vocês conseguem ver, A Grande Controvérsia. Sim. E a Grande Controvérsia vem falando especificamente do quê? Das 3 mensagens angélicas. Então, para nós sermos dissidentes, nós teríamos que descrer do que está escrito Exatamente. aqui. Nós teríamos que descrer também, porque temer a Deus chegou a hora do seu juízo, que é a primeira mensagem angélica, que indica o quê? O início do juízo. E o início do juízo, conforme Daniel, capítulo 8, versículo 14, nós vamos entender que o início do juízo é também o início do tempo do fim. Sim. E nós cremos no quê? Em todos os eventos que precedem o quê? Os últimos dias. O tempo do fim, os últimos dias. Sim. Então, nós cremos nisso. Nós cremos. Esses livros que nós publicamos é exatamente aquilo que nós cremos. Exatamente. Então, nós estamos completamente de acordo com o que diz o manual e com o que diz o corpo doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, nós cremos no dia da expiação. Isso. Nós temos livros aqui falando sobre o dia da expiação. Sim, especialmente. Temos livros sobre o santuário, né? Esse livro aqui, ele é maravilhoso. É um livrinho chamado Cristo em seu Santuário Celestial. Esse livrinho eu procurei ele, Harry. Sim. E eu até gostaria de comentar sobre aquela experiência que eu tinha comentado contigo. Eu procurei ele. E procurei. E eu percebi que esse livro tinha desaparecido com ele. Tinha desaparecido. E ele parou de ser publicado. Sim. Então, aí eu comentei com o Silverino. Eu descobri que ele estava publicando alguns livros e tudo mais e tal. E eu reclamei com o Silverino. Antes de vir para o IAG, eu nem conhecia direito o Silverino, conversei com ele. E ele falou assim, olha Daniel, nós estamos publicando no momento a trilogia do pastor Haskell. Mas futuramente nós pretendemos colocar esse livro também na nossa, entre os livros que nós vamos publicar. Sim. E eu achei interessantíssimo, e quando ele publicou esse livro, foi um dos primeiros a comprar. Porque esse livro, ele conta sobre a espinha dorsal do adventismo, que é o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Agora, se nós não queremos que esse livro ele vá avante, então nós somos um grupo dissidente. Agora, se nós queremos que esse livro ele deve ser divulgado, ele deve ser propagado e colocado nas mãos das pessoas, então não tem como nós sermos um grupo dissidente. Exatamente. Muito bom. E, Daniel, as pessoas também costumam comentar que o IAG, além de ser dissidente, é independente da igreja, né? Eles até citam um texto falando que a igreja ela não pode ser esfacelada em átomos e tudo mais e tal. Exatamente. Né? E já que você tocou nesse assunto, a gente pode vir aqui para a página 68 do Mensagens Escolhidas, volume 2, 68 e 69. Que é onde está esse texto. Está esse texto, certo. Só que eu gostaria de ler ele aqui na íntegra. Sim, né? sim. Não vou ler só uma parte do texto, né? Vou colocar ele aqui na íntegra. Diz assim, a página 68, finalzinho da página 68 e início da 69. Diz assim, digo novamente, o Senhor não falou por nenhum mensageiro que chame a igreja que observa os mandamentos de Deus de Babilônia. É verdade que há joio com trigo, sim. Mas Cristo disse que enviaria os seus anjos para juntar primeiro o joio, atá-lo em molhos, para ser queimado, mas recolher o trigo no celeiro. Sei que o Senhor
ama a sua igreja. E ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Aqui tem um ponto interessante. Não agimos como átomos de forma completamente independente. Por quê? Cremos na mensagem adventista do sétimo dia mundial. Amém. Podemos divergir em alguns pontos regionais que pessoas podem divergir de pensamento. Sim, só que sim. o corpo principal da mensagem adventista nós cremos. E como o Harry mencionou no início, o IAG jamais chamou a Igreja de Deus de Babilônia. Exatamente. Porque nós somos a Igreja de Deus. Vamos chamar a nós mesmos de Babilônia. Então, a Igreja de Deus não pode ser Babilônia. Olha só, ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar os outros serão enganados e preparados para receber os mais avançados enganos que virão a nada. Ou seja, se nós agirmos lutando contra nós mesmos, o que vai acontecer? Realmente a igreja vai virar nada. Nada. Só que um ponto importante aqui para a gente considerar. Sim. Como o Ministério de Publicações do IAG, Sim. pode se surgir a pergunta assim, mas eles estão agindo de forma independente e não estão contribuindo com a igreja. Ok. A maior contribuição com a igreja que o IAG tem feito é colocar livros de forma, qual que é a palavra? Com preços módicos. Preços módicos. Nas mãos das pessoas. Sim. E isso daí é uma forma tanto de levar essa mensagem, como também de demonstrar claramente que nós cremos nessa mensagem. Sim. E isso não quer dizer que nós estamos criando uma concorrência com a CPB, desleal, né? De forma alguma. Alguma coisa assim nesse sentido. Porque esse não é o objetivo. Não é o nosso objetivo. O objetivo é levar mesmo a palavra de Deus, tanto aos de dentro quanto aos de fora. E não temos nenhum tipo de sentimento contra a CPB. De forma nenhuma. Não temos nada assim nesse sentido, né? Porque o IAG vai ter livros da CPB, né? Nós indicamos muitos livros da CPB nos nossos atendimentos. Quando alguma pessoa vem buscar em nós algum livro que a CPB tem, a gente indica. Existem até clientes que perguntam assim, por que vocês não publicam o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos? A gente diz, porque a CPB já tem. Sim. Né? A gente quer trabalhar com livros evangelísticos, nós queremos trabalhar com livros que ainda não existem em português. Né? E esse tem sido nosso foco, né? Trazer livros, materiais que ainda não existem, que ainda não estão disponíveis. Né? E isso, para mim, é um apoio à obra. Com certeza. Por exemplo, eu estou aqui com... Esse aqui é uma versão em português do manuscrito volume 2. Manuscrito Releases, né? Isso. Esse aqui é o volume 2, nós temos aqui também o volume 1. Esses livros nunca foram publicados no Brasil. Nunca foram publicados. Coleção Espaldo Maguire. Sim. Eu tenho aqui o volume 1, o 2 e o 3. Tem o 4 aqui também, né? Se eu não me engano. São só 3. Esse é só 3. É o material de 1988, que são 4 volumes. Esse aqui é um material que também nunca foi publicado aqui no Brasil. Sim. E nem por isso a gente sai criticando que a CPB não está publicando os livros, né? Então, só que aqui eu estou agora com um livro da CPB. Eu queria ler um texto aqui com relação a um ponto que também é mencionado, né? Que mas vocês deveriam colocar o endereço da igreja nas publicações. Eu também já cheguei a olhar isso. Mas o Testemunho para a Igreja, volume 1, página 551, diz assim: foi-me mostrado que não estávamos cumprindo o nosso dever quanto à distribuição gratuita de pequenas publicações. Existem pessoas sinceras que poderiam ser levadas a abraçar a verdade unicamente por esse meio. Deve haver em cada exemplar desses pequenos folhetos uma propaganda de nossas publicações e um lugar onde podem ser adquiridas.
A mesma medida deveria ser tomada nas publicações de maior porte. Sim. Então, em outras palavras, a senhora White aqui recomenda que nós coloquemos o endereço da igreja ou o endereço da publicadora, onde as pessoas poderiam adquirir mais. Então teria que ser o endereço da publicadora. A recomendação inspirada é essa daqui. Sim. Isso aqui está se você quiser, a referência original, né? Review, na verdade está no Instructor Reformer, Certo. né? Na revista Adventista, o Instrutor Reformador, se a gente quiser a versão em português, né? Esses folhetos, só a continuação do texto, Certo. esses folhetos não deveriam ser distribuídos Nadamente. Isso, exatamente. Como folhas de outono, mas entregues àqueles que provavelmente os apreciariam. Sim. Assim, nossas obras e a sociedade de publicações serão divulgadas de maneira que resultará em grande bem. Amém. A gente não só deveria distribuir para várias pessoas, mas Sim. especificamente para aqueles que realmente demonstram interesse. Sim. E isso já tem acontecido em vários momentos conosco, né? Sim. Temos levado... tem pessoas que nos procuram atrás de alguma publicação, alguma coisa, e nós colocamos nas mãos das pessoas isso Exatamente. que nas mãos daqueles que realmente têm interesse. E aqueles que não têm também, nós levamos algumas pessoas também. Sim. Mas não fazemos de forma indiscriminada. Então, o interessante, irmão Daniel, é que os livros não têm o endereço da igreja, tem o endereço da editora para que as pessoas procurem por mais livros. Exatamente. Né? Exatamente. Então, até mesmo os livros da própria CPB, a gente vai ver que não tem o endereço da igreja. Exatamente. Né? Eles têm o endereço da editora, da casa publicadora. Né? Porque a pessoa vai ter interesse em mais material. Em mais material, para buscar mais material. Isso, e ali teria como adquirir esse material. Entendi. Muito bom, meu irmão. E meu irmão, responde aqui pra gente. Existe alguma coisa que obstrui essa obra de avançar? Existe alguém que não tem o interesse que a obra avance? Exatamente. Esse é um ponto importante. Eu queria considerar aqui com vocês. Sim. Essa aqui já não é publicação da CPB. Esse aqui já é aqui do IAG mesmo, né? Materiais de 1888. Volume 2. Certo. Tem alguém que realmente não fica feliz com a divulgação desse material. Eu tenho aqui... que eu vou ler o texto aqui completo, que diz assim: ó, o Senhor revelou os perigos que estão ao redor e diante de nós. Por meio da atuação do espírito de profecia, ele revelou os enganos que levarão o mundo cativo e falou ao seu povo dizendo: este é o caminho, andai por ele. O volume 4, que na verdade é o grande conflito, desmascara os enganos de Satanás. E podemos esperar que o inimigo de toda a justiça envidará todos os esforços ao seu alcance para manter as pessoas longe de desvendar os seus propósitos. Interessante. Ou seja, o que o diabo quer exatamente? É que esse tipo de publicação não chegue nas mãos das pessoas em hipótese alguma. Por quê? Aqui vai desmascarar ele, desmascarar o poder religioso que ele comanda, Sim. Né? Que a gente chama de Babilônia. Quem realmente Satanás comanda é o movimento religioso que nós chamamos de Babilônia. A palavra de Deus chama de Babilônia, não somos nós. Né? A palavra de Deus chama de Babilônia. E o inimigo não quer que isso chegue nas mãos de pessoas em hipótese alguma. Então ele vai fazer o quê? Todo o esforço. Só que ele não vem aqui pessoalmente, né, Harry? Sim. Como que ele faz? Ele usa pessoas. Se utiliza de pessoas, né? Sim. Ele se utiliza de pessoas para... E o interessante é que ela fala aí especificamente do grande conflito, né? Exatamente. No volume 4, ela fala o grande conflito. Isso, exatamente. E esse aqui é um ponto bem interessante, porque isso não começou agora. Aqui, no mesmo livro, na página 464, diz assim, ó: desde a Assembleia da Associação Geral de 1888, Satanás vem trabalhando com poder especial através de elementos não consagrados para enfraquecer a confiança do povo de Deus na voz que lhe tem apelado por esses muitos anos. Deus, ele tem
trabalhado e ele quer levar essa mensagem que foi proclamada em 1888. Qual que seria essa mensagem de 1888, Harry? A justificação pela fé. Justificação pela fé. Mas como é essa justificação pela fé? É a justificação pela fé o quê? Ela é só uma justificação pela fé florense? Ou ela é a qual coloca a justiça imputada de Cristo e a justiça comunicada de Cristo na pessoa do Espírito Santo? Essa é a verdadeira justificação pela fé. E essa mensagem proclamada em 1888 causou tanta revolução, meu irmão. Sim. Tanta revolução que fez com que o diabo se irritasse de tal forma que ele quisesse bloquear de todas as formas que a mensagem do terceiro anjo chegasse à mente e ao coração das pessoas. Uau! Então, esse trabalho que o inimigo tem feito é assombroso. Sim. E ele não faz diretamente, ele faz indiretamente, através de pessoas, através de movimentos e tudo mais. Quero ler mais um texto também? Sim. Do mesmo livro, na página 468. Página 468. É um texto bem curto, mas olha só o que diz. Mas Satanás está constantemente buscando interceptar todo raio de luz que Deus envia para preparar o povo para estar o quê? Adiante. O que é estar adiante? Eu não sei se você sabe. Eu sei que você que está assistindo a nossa live, e eu sei que tem pessoas que não são adventistas. Eu sei que tem pessoas que conversaram comigo hoje, que estão vendo a nossa live e podem não entender alguns termos. Mas você, na sua igreja presbiteriana, batista e várias outras igrejas, nós vamos encontrar dentro da nossa igreja um movimento bloqueando as mensagens de irem adiante. Sim. Toda vez que há um tipo de reavivamento, reforma, mudança de vida, mudança de propósito, mudança de caráter, alguma coisa acontece para que aquela pessoa que se levanta para fazer isso seja bloqueada. Sim. Então o diabo está fazendo o quê? Ele quer interceptar todo tipo de raio de luz e de justiça a entrar em qualquer tipo de igreja. Nós falamos da nossa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas você que está vendo essa live, você vai perceber, se você analisar bem, que toda vez que começa um movimento de reavivamento e reforma, não importa qual seja a sua igreja, você vai ver que o inimigo vai dar um jeito de bloquear. Sim, porque foi assim na Bíblia. Foi assim nos tempos passados, foi assim, é assim nesse tempo e vai ser assim no futuro também, até que Deus dê um jeito de acabar com essa festa dele. Sim. Mas por enquanto, infelizmente, isso ainda está acontecendo. Sim, maravilha. Meu irmão, existe alguém que quer que esses livros avancem? Também. Também. Ao mesmo tempo que nós temos o inimigo de Deus querendo que essa mensagem não chegue adiante, Sim. Tem também o próprio Deus que quer que essa mensagem chegue adiante, né? E aí nós vamos ver uns pontos que são importantes. Gostaria de colocar aqui para vocês também. O livro Mensageira do Senhor, porque nós falamos, como nós falamos na questão de publicar os escritos de Ellen White, é interessante um ponto. Os escritos de Ellen White, devido ao tempo já da sua morte, eles já caíram em domínio público. Certo. Então, legalmente, o IAG pode publicar esses escritos de Ellen White. Sim. O que é comentado por aí é que nós não estamos sendo éticos em publicar, uma vez que ela passou esses direitos para quem? Para o seu filho e depois passou para os depositários. Os depositários. Isso. E eu estou aqui com esse livro. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, a CPB. Esse livro intitulado A Mensageira do Senhor. Por que A Mensageira do Senhor? Ellen White, ela nem puxa para ela o título o patamar de ser profeta, né? Mas ela coloca que quando ela foi chamada para ser a mensageira do Senhor, é dessa forma que o anjo falava com ela, e é dessa forma que Deus falava com ela. Então ela entende como sendo mensageira do Senhor. E o autor desse livro, ele colocou exatamente como mensageira do Senhor. Tem um testamento dela, aqui a partir da página 469, não,
É. É. 469. Deixa eu ver. Mito. 569. Isso. 569. E aqui está o testamento dela. Deixa bem claro aqui, ó. Eu vou só ler o início do testamento dela, que ela diz assim: eu, Ellen G. White, viúva, domiciliada em Sanitarium, condado de Napa, Califórnia, com a idade de 84 anos, estando nesta data no pleno uso das faculdades mentais, sim, não agindo sob coação, ameaça, fraude ou indevida influência de toda ou qualquer espécie, redijo e publico e declaro esta minha última vontade e testamento na maneira como se segue. E aqui ela vai colocar ponto por ponto, né? Ela vai colocar, se eu não me engano, ela está aqui. 13, ela vai colocar aqui 13 itens importantes do seu testamento. Uhum. Entre esses itens, eu quero me focar um pouquinho no item número 4 e no item número 5. O item número 4, ela coloca aqui que ela deixa os escritos, ok? Deixa os escritos sobre a responsabilidade do seu filho, William White. Certo. E aqui, entre os escritos dela, aqui tem vários títulos em inglês, né? Sim. Aqui tem o Life Sketches, que seria Vida e Ensinos, né? Uhum, e aqui sim, ela vai colocando aqui o Spiritual Gift, Fact and Fates, vai colocar vários títulos, né? Sim. E ela fala assim, ó, e também a minha biblioteca particular e todos os manuscritos, cartas, diários e os demais escritos não aqui inventariados. Ou seja, ela deixa à disposição para que seja publicado, não é apenas aquilo que eu quero que seja publicado, certo, mas ela quer que tudo que ela deixou escrito, que é inspirado, seja publicado. Seja publicado. E o IAG começou a trabalhar exatamente com o quê? Cartas, manuscritos, diários, atas e notas. Aqui está tudo publicado. Aqui vai ser uma série, na verdade. Não é só... Eu estou aqui só com o volume 2, mas isso aqui vai ser uma série que o IAG está publicando, que vai colocar isso aqui nas mãos do brasileiro que nunca teve acesso a esse tipo de material até agora na história do Adventismo no Brasil. Muito bom. Nos Estados Unidos, as pessoas têm acesso a esse tipo de material. A língua nativa, né? A língua nativa. Aqui, infelizmente, nós não tínhamos tido. Certo? Então, esse é um ponto que a senhora White gostaria que chegasse nas mãos das pessoas o quê? Sim. Tudo. Certo. Então, o que acontece? De forma ética ou de forma não ética, ela gostaria que isso aqui chegasse. E isso aqui está no quê? No seu testamento. Certo. A gente fala assim, não, a gente foca num ponto de que, já que está no testamento dela, é só para o filho dela ou só para os depositários. Uhum. Deus, ele não está preocupado com isso. Deus está preocupado em que chegue todo o material. E Ellen White aqui está preocupada que chegue nas mãos das pessoas todo o seu material. E agora eu quero me ater ao quinto ponto do que ela coloca. No quinto ponto, ela fala também sobre a tradução de alguns livros. Ela assim, ó, também todos os direitos e títulos, proventos dos direitos autorais e estereotipos, em todas as línguas, pelo menos dessas publicações. Aí ela vai colocar Desejado Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito, Primeiros Escritos, Testemunho para a Igreja, do 1 ao 9, eu utilizei o número 1 aqui para vocês verem, Obreiros Evangélicos, sim, Christian Tempers and Bible Hygiene, esse aqui não tem a versão em português, sim, Parábolas de Jesus, Ciência do Bom Viver, Caminho a Cristo, O Maior Discurso de Cristo, Vida de Jesus, Conselhos sobre Escola Sabatina, Manual for Conversers e também o Special Testimonies. Esse é um material que ela gostaria que estivesse traduzido em todas as línguas do mundo. Né? Sim. Todas as línguas do mundo. Então, nós queremos levar em consideração o último desejo de Ellen White, então deveríamos também levar em consideração a publicação e colocar na mão das pessoas todo o seu material. Sim. A página do mesmo livro, que é o livro Mensageiro do Senhor,
Tem um texto aqui que diz, o nome do capítulo é Ela Ainda Fala. Olha só, embora a composição da comissão de depositários, agora em número de 15, tenha sido alterada de tempos em tempos, sua missão tem permanecido clara: tornar os escritos de Ellen White disponíveis para todo o mundo de toda maneira apropriada possível. Bom. Da melhor maneira apropriada possível. Sim. Esses escritos devem ser levados ao quê? À mão de quantas pessoas? Todas as pessoas deste mundo. Ellen White, a gente pensa que é um patrimônio só da igreja. Deve ser proclamado ao mundo, né? Ao mundo, né? Tem um detalhe aqui também importante aqui. Isso aqui eu li a página 528, agora o início da página 529 diz assim: com o passar do tempo e o aumento da necessidade de pesquisa das diretrizes do patrimônio literário White, referentes à liberação de material para publicação, mudaram. Ou seja, hoje nós temos o quê? Direito de publicar porque caiu em domínio público, né? Em vez de perguntar, olha só como que o autor desse livro coloca. Em vez de perguntar por que publicar tal material, a pergunta agora é, por que não publicar? E isso levou finalmente à decisão de tornar todas as cartas, manuscritos de Ellen White disponíveis em CD-ROM. Aquele CD-ROM, acho que foi publicado pela casa, né? Sim. Que é uma coisa que nem todos, infelizmente, têm acesso. Então, têm acesso, mas ainda foi publicado e ali deixa claro que os materiais da Sra. White deveriam chegar às mãos das pessoas. O que o IAG tem feito? Levado esse material, mas levado esse material de forma o quê? Primeiro, de forma mais acessível, que é possível para as pessoas adquirirem. Sim. Né? E também de forma, digamos assim, imparcial. Porque se eu publico, Harry, me perdoa que eu vou mostrar aqui, mas se eu publico um livro que é de Herbert Douglas, A Mensageira do Senhor, eu deveria também publicar de Herbert Douglas, Uma Bifurcação na Estrada. Porque esse livro aqui revela, infelizmente, de uma discrepância dentro da nossa própria doutrina. Sim. Esse livro, ele deixa tudo isso claro, que aconteceu por volta de 1957. E essa aqui não é uma publicação do IAG, é do Ministério de Publicações de 88, né? Sim. E é um material que conta um pouco da história da nossa igreja e um pouco da discrepância doutrinária que infelizmente nós tivemos no nosso meio. Mas se nós vamos publicar uma coisa, devemos ser imparciais e publicar uma outra também. Sim. Então, eu não posso publicar só aquilo que me agrada, só aquilo que me interessa, mas eu devo publicar o quê? Exatamente com imparcialidade. Então, a gente pode ver que o pastor Herbert Douglas é citado nesse momento, mais um livro como Uma Bifurcação na Estrada. Tem um outro livro também, Jesus é a Diferença, que fala sobre a humanidade de Jesus, né? Herbert Douglas também. Jesus é a Diferença. Exatamente. Então, é um livro do pastor Herbert Douglas, que é citado na CPB e tudo mais, que fala sobre a humanidade de Cristo. Né? E que muitas pessoas têm sido perseguidas por esse ponto, que aí já é outra história que a gente depois pode abordar. Né? Tem outro texto que eu gostaria de ler, Sim. ainda falando sobre o último desejo de Ellen G. White. Sim. Mas, além do desejo de Ellen G. White, o desejo do próprio Deus, que está no Mensagens Escolhidas, esse livro aqui, ó. Mensagens Escolhidas, volume 1, é a página 31. A página 31 é só o finalzinho dela e a gente entra na 32. Diz assim: alguns tropeçaram no fato de haver eu dito que não reivindico o ser profetiza. E tem perguntado por que isso. Eu tenho tido reivindicações a fazer apenas... Aliás, não tenho reivindicações a fazer, apenas que estou instruída de que sou mensageira do Senhor e de que Ele me chamou em minha mocidade para ser a sua mensageira, para receber-lhe a palavra e para dar clara e decidida mensagem em nome do Senhor Jesus. Sim.
Cedo em minha juventude foi perguntado: sois profeta? E eu tenho respondido sempre: sou mensageiro do Senhor. Sei que muitos têm me chamado de profetisa, Sim. porém não tenho feito nenhuma reclamação desse título. Meu Salvador declarou-me que sou a sua mensageira. Teu trabalho, diz ele, essa é a parte que é muito importante. Aham. Teu trabalho, instruiu-me ele, é levar a minha palavra. Não é a palavra de Ellen White, não é a palavra do IAG, não é a palavra da Casa Publicadora, é a palavra de Deus. A levar a minha palavra ante os incrédulos, pela pena e pela voz, reprovar pela palavra ações que não são direitas. Sim. Exorta pela palavra, expor-te-ei a minha palavra. Ela não será como uma língua estranha. Na verdade, eloquência da simplicidade. Pela voz e pela pena, as mensagens que dou serão ouvidas, vindas de uma pessoa que nunca aprendeu nas escolas. Meu espírito e meu poder serão contigo. Deus dá essa garantia para ela e agora ele vai falar uma parte mais pesada. Não tenha medo de homem. Não tenha medo do homem, pois o meu escudo te protegerá. Amém. Não és tu que falas, é o Senhor que dá as mensagens de advertência e reprovação. Amém. Glória a Deus. Nunca te desvies da verdade sob quaisquer circunstância. Comunica a luz que eu te der. As mensagens para esses últimos dias serão escritas em livros e ficarão imortalizadas, para testificar contra aqueles que uma vez regozijaram na luz, mas que foram levados a abandoná-la por causa das sedutoras influências do mal. Uau. O desejo de Deus é o quê? Que essa mensagem chegue o quê? A todas A as todas as pessoas. pessoas. O inimigo não quer, mas Deus, ele quer. Sim. E ele quer que a gente faça isso da melhor forma possível. Deus, ele tem um plano que a gente poderia chamar de um plano A, Sim. que seria o quê? O plano oficial da igreja. Sim. E Deus, se esse plano A deixa a desejar em algum ponto, Deus, ele precisa levantar um plano B. Sim. Então, com plano A e com plano B, significa que o plano B é melhor que o A? Não, jamais. Ou o plano A é melhor que o B? Também não. O propósito de Deus era trabalhar com o plano A. Sim. Mas se o plano A, infelizmente, não está levando algumas coisas devidamente, Deus levanta um plano B. E dessa forma, o IAG tem trabalhado. Tem levado algumas mensagens. Sim. E a gente pode falar assim, mas eles não estão contribuindo com a mensagem adventista do sétimo dia. Uhum. Estamos contribuindo com a grande controvérsia, porque a mensagem principal da igreja adventista no livro da grande controvérsia está ali. A história da igreja, Sim. dos reformadores. Uhum. Ali está a profecia, a maior de todas as profecias, Sim. que é a das 2.300 tardes e manhãs, mostrando quando começa o tempo do fim. Uhum. Ali mostra também, na grande controvérsia também mostra que quando começa o tempo do fim, a partir de 1844, Sim. Cristo ele sai do santuário, da parte santa do santuário e entra na parte santíssima. Exato. E ali começa então o juízo investigativo, que é um capítulo extraordinário da grande controvérsia. E ali ele vai mostrando, vai delineando todos os pontos até chegar nos últimos eventos e até chegarmos à Canaã Celestial. Amém. O livro vai descrevendo tudo isso. Por isso, queridos, é uma coisa que eu tenho aqui trabalhando aqui no IAG. Sim. Nós vemos esse livro saindo aqui, desde que eu entrei e comecei a trabalhar, a gente vê esse livro aqui saindo 600 unidades por semana. Uau. Mas teve dia aqui que saiu 1519, Exato. 1519 exemplares da grande controvérsia em uma semana. Amém. Semana. Agora, São 1.000 pessoas praticamente que vão alcançadas com essa mensagem. que nunca leram esse livro, nunca receberam que tinham talvez um pouco de preconceito e agora vão ter acesso a esse tipo de material. Muito bom. Então, o IAG contribui com a mensagem da Igreja Adventista ou contribui contra a mensagem da Igreja Adventista? Nós não somos
inimigos da Igreja Adventista. Exatamente. Nós somos um ministério de apoio. E um ministério de apoio não é melhor que o ministério original. Sim. Só que também é o quê? Não é uma coisa que Deus descarta. Aham. Muito menos a igreja descarta. Sim. Pois um dos últimos sermões apresentados de forma assim a nível mundial do nosso presidente, pastor Ted Wilson, Aham. ele diz a igreja e os seus ministérios de apoio, a igreja e os seus ministérios de apoio. E ele repete essa frase durante umas 5 ou 6 vezes no sermão. Uau. Então Deus trabalha com a sua igreja e ele trabalha com os seus ministérios de apoio. Só que aí o que o diabo quer fazer? Fazer esses dois ministérios fazer o quê? Brigarem entre si, né? E enquanto isso, quem perde? A obra do Senhor, né? A obra do Senhor. Então nós somos impedidos de ir avante por causa desse tipo de preconceito, Sim. por causa desse tipo de falta de esclarecimento. Exatamente. Nós vemos alguns pontos aqui Aham. que deixaram algumas coisas bem claras, outras podem não ter ficado claras, Sim. mas nós podemos parar um tempo e estudar mais sobre isso. Sim, sim. Muito bom, irmão Daniel. Irmãos, isso foi apenas uma pequena apresentação, né, Daniel, mostrando esses pontos que foram questionados a respeito do IAG. E nós sentimos necessidade de fazer porque é importante que as pessoas conheçam, as pessoas tenham isso em mente, né, compreendam o que está acontecendo. E de forma alguma nós estamos aqui para rebater, para criar caso e tudo mais, né? Mas para realmente fazer as pessoas compreenderem a situação como um todo, né? Sobre a ética e as publicações. Exatamente. Né? E como Ministério de Sustento Próprio que o IAG é um ministério de apoio à igreja, é um ministério que ama a igreja, nós somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não somos inimigos, não somos inimigos. O inimigo nosso é outro, a nossa batalha não é contra a carne, mas é contra o quê? Os principados e potestades. São os anjos do inimigo que estão nos colocando uns contra os outros, né? Sim. E na verdade, nós deveríamos estar unidos levando essa mensagem de forma poderosa a todo mundo. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Então, meus irmãos, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem comentar no nosso vídeo, fazer a pergunta ou entrar em contato através da nossa central de atendimentos. Será um prazer, né, responder vocês, né, responder suas dúvidas. Né, e se querem alguma dica ou se vocês tiverem alguma sugestão de algum vídeo para a gente, algum ponto que a gente possa esclarecer, que a gente possa gravar, né, para esclarecer algum ponto, também será um prazer. Nós estamos aqui para ajudá-los, né, nessas questões. Sim. Então, meus irmãos, é isso. Nós vamos ficar por aqui, né, e se Deus quiser, né, o próximo vídeo teremos mais ainda informações para dar, né, mais mensagem aí para dar, tá bom? Esperamos que todos possam ter compreendido. Se houver alguma dúvida, quiserem comentar, tirar alguma dúvida conosco, nós estamos à disposição, não estamos fechados. Surgiu uma pergunta, um questionamento de uma pessoa que estava vendo a nossa live agora na internet. O Reginaldo, ele perguntou se nós fazemos parte de alguma igreja adventista. Nós somos parte da igreja adventista. Né? Então, vocês podem ficar tranquilos, podemos estar trabalhando no ministério de sustento próprio, mas somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Deus possa abençoar a cada um de vocês. Se vocês quiserem nos auxiliar compartilhando essa live, vai estar disponível também no YouTube, no Instagram, no Facebook. Se vocês quiserem compartilhar e nos auxiliar, levando esse esclarecimento para algumas pessoas que vocês conhecem, que têm essas dúvidas, podem ficar à vontade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Vamos fazer uma oração? Sim, né? claro. Concluir com uma oração? Vamos. Ora, meu irmão. Eterno Pai Celestial, nosso Criador, nosso Redentor e nosso Consolador, nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos deu luz e deu essa luz em abundância, não para que nós a reservássemos para nós mesmos, mas para que nós compartilhássemos com todo este mundo que jaz em escuridão, que jaz no maligno, mas que precisa receber a luz que vem do Senhor. Amém. A tua ordem no livro de Isaías é desponte e resplandece. Então nós queremos
pelo poder do Teu Espírito Santo, nos dispor e resplandecer a Tua luz e a Tua glória sobre este mundo. Amém, Dá-nos Senhor. forças para isso, Pai querido. Que o Senhor venha perdoar as nossas imperfeições, os nossos pecados, para que eles não façam divisão entre nós e Ti, como também é mencionado no livro de Isaías, capítulo 59, 2. Nós não queremos que essas transgressões façam divisão entre nós e Ti. Verdade, Queremos que a Santo nossa Deus. oração chegue até o Teu trono. Por favor, Santo E suplicamos, Pai querido, que cada pessoa que ouviu essa live, cada pessoa que viu esses esclarecimentos, que possa compreender, que possa estudar por si mesmo, Sim, não Pai. ir pelo que um ou outro fala, mas buscar na fonte do conhecimento que é a Tua palavra, os escritos que foram deixados para a Tua igreja nesses últimos Amém, dias. Santo Deus. Pai querido, que o Senhor abençoe cada um dos que estão assistindo neste momento, Por aqueles favor, que vão Senhor assistir depois, mas que de uma forma especial, Pai querido, nada do que está acontecendo venha atrapalhar os Teus planos Por favor, de que o Senhor. Evangelho seja proclamado a toda criatura. Amém. Dá-nos o Teu poder, a Tua bênção, a Tua direção, e que o Senhor abençoe, que como igreja, como membros, como amigos, como ministérios de sustento próprio, que possamos estar agindo em concílio para a proclamação dessa última mensagem. Amém, Senhor. Sabemos que o Senhor coloca esse dever sobre nós, Amém. que nós possamos responder à altura, fazendo então a Tua vontade. Amém. Eis o nosso desejo e a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Queridos irmãos, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Tchau, Amém. tchau.